A história de Deus com a humanidade. O princípio. Quando tudo começou. E se você descobrisse que toda a sua existência foi planejada antes mesmo que o tempo existisse? Imagine um vazio absoluto. Não o vazio de um quarto escuro, mas a ausência total de qualquer coisa. Sem luz, sem trevas, sem espaço, sem tempo. Nada. E então, quebrando este silêncio eterno, uma voz ressoa com poder inimaginável. Haja luz. Este não é apenas o começo de uma história antiga escrita em pergaminhos desgastados pelo tempo. Esta é a sua história. A minha história. A história de cada ser humano que já respirou, amou, sofreu ou sonhou. No livro de Gênesis, somos confrontados com uma verdade espantosa. Não somos acidentes cósmicos flutuando em um universo sem propósito. Somos o clímax de um ato criativo deliberado, pensado e planejado por uma inteligência que transcende tudo o que podemos compreender. Mas aqui está o que torna esta narrativa ainda mais extraordinária. Este Criador não estava satisfeito em apenas nos fazer existir. Ele queria relacionamento, intimidade, comunhão. A criação, o palco preparado para o grande encontro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. 7 palavras em hebraico que mudaram tudo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Estas palavras não são apenas poéticas, elas são revolucionárias. Enquanto todas as culturas antigas imaginavam deuses caprichosos, lutando entre si para formar o mundo a partir do caos, Gênesis apresenta um Deus que simplesmente fala e a realidade obedece. O texto nos revela um padrão fascinante. Deus cria de forma progressiva, preparando meticulosamente um lar para aqueles que ele amaria. Primeiro, a luz é separada das trevas. Não apenas luz física, mas o próprio conceito de ordem vencendo o caos. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1:3-4. No segundo dia, ele estabelece o firmamento, separando as águas, criando o céu que ainda hoje nos inspira temor reverente. No terceiro dia, a terra seca aparece e Deus a veste com vegetação luxuriante, cada planta carregando em si a semente de sua própria perpetuação, um testemunho do planejamento divino. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Gênesis 1:11. Então vem o quarto dia, e Deus pendura luminares no céu, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e as estrelas incontáveis como joias espalhadas no manto da eternidade. Estes não eram deuses, como pensavam os babilônios e egípcios, mas meros servos criados para marcar estações, dias e anos. Era uma declaração radical. O Criador é infinitamente maior que qualquer parte de sua criação. Fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Gênesis 1:16. No quinto dia, os oceanos ganham vida. Criaturas marinhas de todos os tipos enchem as águas, desde as menores até as grandes criaturas das profundezas. O céu se enche de aves, cada uma com seu canto único, suas cores específicas, seus padrões de voo característicos. E pela primeira vez, Deus pronuncia uma bênção sobre sua criação. E Deus os abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Gênesis 1:22. O sexto dia testemunha a criação dos animais terrestres, gado, répteis, animais selvagens, cada espécie segundo a sua própria natureza, cada uma com seu lugar no ecossistema divino. A terra está completa, o palco está montado, a casa está pronta. Mas ainda falta o hóspede de honra. O ápice, a criação da humanidade. E então, algo muda no ritmo da narrativa. Deus não simplesmente fala e o homem aparece. Há uma pausa, uma deliberação celestial.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1:26. O uso do plural aqui tem intrigado teólogos por milênios. Alguns veem uma antecipação da Trindade. Outros interpretam como um conselho divino, mas o que é inegável é a solenidade deste momento. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Deus forma o homem do pó da terra, Adamá em hebraico, dando origem ao nome Adão. Há uma humildade profunda nesta origem. Somos feitos do mesmo material que o chão que pisamos, compartilhamos elementos químicos com as estrelas distantes. Mas então vem um momento transcendente. Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se torna alma vivente. Neste ato íntimo, algo do próprio Deus é transmitido à humanidade. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Esta frase contém verdades que ainda estamos desvendando. Imago Dei, a imagem de Deus. O que isso significa? Significa que temos capacidade de criar, de amar, de escolher, de nos relacionar. Significa que somos seres morais, capazes de distinguir entre o bem e o mal. Significa que temos dignidade inerente, valor intrínseco, não por causa de nossas realizações ou habilidades, mas simplesmente porque carregamos a marca do Criador. A criação da mulher é narrada com detalhes ainda mais poéticos no 2º capítulo. Deus não a forma do pó, mas da própria costela de Adão, um sinal de igualdade, parceria e interdependência. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Gênesis 2:21-22. Quando Adão a vê pela primeira vez, ele irrompe em poesia o primeiro poema da história. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2:23. Há reconhecimento, admiração, completude. A solidão que Deus observou no homem é finalmente resolvida, não através de mais animais ou posses, mas através de um relacionamento verdadeiro com alguém como ele. O Éden, o paraíso do relacionamento. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis 2:8. Deus planta um jardim no Éden, a leste, e ali coloca o homem que havia formado. Este não é um jardim comum. É o ponto de encontro entre o céu e a terra, um lugar onde o divino e o humano caminham juntos na viração do dia. O texto diz que Deus passeava no jardim, uma imagem extraordinária de intimidade e acessibilidade. O jardim tem tudo o que os primeiros humanos precisam: árvores agradáveis à vista e boas para alimento, rios que o regam trazendo água pura, ouro de boa qualidade e pedras preciosas. Mas há duas árvores especiais no centro: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estas árvores são mais que vegetação, são símbolos, testes, pontos de decisão. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. Deus dá ao homem uma missão. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. Este é o primeiro trabalho da humanidade, e é importante notar que vem antes da queda. O trabalho não é uma maldição, é um chamado. É através do trabalho significativo que os humanos participam da atividade criativa de Deus, trazendo ordem, beleza e produtividade ao mundo. Mas, junto com este chamado, vem uma única proibição. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Esta não é uma restrição arbitrária de um déspota celestial. É um convite à confiança, um reconhecimento de que há limites saudáveis, uma oportunidade para o amor genuíno se expressar através da obediência voluntária, o presente da escolha. E aqui chegamos ao coração do que torna esta história tão profundamente relevante para cada um de nós. Deus criou a humanidade com livre arbítrio. Ele poderia ter feito robôs programados para amá-lo, autômatos que nunca desobedeceriam. Mas amor forçado não é amor verdadeiro. Obediência sem a possibilidade de desobediência não tem valor moral. A árvore proibida, portanto, não é uma armadilha cruel, mas um presente necessário. É a possibilidade de escolha que faz nosso amor por Deus significativo. É a capacidade de dizer não que torna nosso sim genuíno. Deus criar seres com esta capacidade, porque apenas através deste risco, o verdadeiro relacionamento se torna possível. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 24, 25. Nestes primeiros capítulos de Gênesis, vemos estabelecido o fundamento de toda a história bíblica. Um Deus que cria com propósito, que deseja relacionamento acima de tudo e que nos concede dignidade ao nos permitir escolher nosso próprio caminho. O palco está montado, o jardim floresce, o homem e a mulher vivem em harmonia perfeita com Deus, entre si e com a criação. Mas a pergunta paira no ar, ainda não respondida. O que faremos com este presente extraordinário da escolha? Como responderemos ao amor que nos trouxe à existência?